De volta com a nossa Tribuna do Povo até as 2h25, hein? Agora vamos pro Planalto Norte, porque lá estamos vivendo um dos períodos de menor umidade no ar. E isso traz um alerta para a questão dos incêndios. Por isso, Leonardo Carriel conversou com um bombeiro para saber quais os cuidados que as pessoas devem tomar nesse período. Não só lá, né? Mas inclusive na nossa região também a dica é válida para todos. A baixa umidade relativa do ar, ou seja, o tempo seco, tem sido predominante nos dias do Planalto Norte. Aqui em Canoinhas, ontem, por exemplo, esse índice estava em 22%, que é um índice muito próximo da umidade relativa do ar do deserto do Saara, que varia entre 12% a 20%. O município de Mafra, por exemplo, chegou a ter 20%, ou seja, é o índice mais baixo relacionado à umidade do ar, né, nos últimos anos, o que gera, obviamente, muitos problemas à saúde, mas também questões que envolvem ocorrências para o Corpo de Bombeiros. Devido a essa baixa umidade do ar, o tempo seco favorece, então, incêndios ambientais. No mês de agosto, foram 90 ocorrências de incêndios em áreas florestais aqui na região do Planalto Norte. A gente está com o Sargento Vodonos aqui do Corpo de Bombeiros de Canoinhas, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o aumento dessas ocorrências. Sargento, primeiro, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Fala um pouquinho para a gente sobre como tem sido o trabalho dos bombeiros nesse momento. O senhor comentou que essa estimativa, né, esses dados relacionados então às ocorrências no mês de agosto aumentaram cerca de 800%, é isso mesmo? Exatamente. Desde o início do mês de agosto até o presente momento, aqui na região do Planalto Norte de Santa Catarina, nós atendemos aproximadamente 90 ocorrências de incêndio florestal ou incêndio em vegetação, o que representa cerca de 800% de acréscimo quando relacionado aos meses anteriores. E como é que tem sido para vocês do Corpo de Bombeiros atender essas ocorrências? Existe, obviamente, um cuidado específico, porque é um risco também para as equipes que vão a campo atender esse tipo de situação, né? Exatamente. Existem fatores de risco, né, associados às ocorrências de combate a incêndio florestais e em vegetação, que seriam a baixa umidade relativa do ar, como foi muito bem frisado pelo senhor, e também o vento, que ele influencia na propagação desse incêndio. E em relação aos cuidados que a população tem que ter nessa época do ano e ainda mais em dias mais quentes e mais secos, Sargento, quais são os principais cuidados que a população tem que ter nesse momento? É muito importante que as pessoas se conscientizem para evitar a queima de lixos, né, durante esse período de clima seco. E também evitar a limpeza de terrenos por meio de queima. Isso é muito importante também. Outra situação que deve ser evitada é a queima de resíduos de plantações por meio de queima. Tendo essas ações, vai diminuir a incidência desses incêndios. Eventualmente, em dias mais secos, se a população acaba utilizando essas técnicas de queima, de lixo, em áreas rurais ou mesmo mais próximas do centro da cidade, isso tende então a fazer com que o fogo se propague, né? Sim, tende a fazer com que o fogo se propague, principalmente se tiver bastante vento na região. Outro fator importante a se apontar é que a maioria dos casos de incêndio de vegetação e incêndios florestais, eles não ocorrem por meios naturais. A maioria são relacionados à ação humana. E é evidente que esse tipo de ação é um crime, né, Sargento? Positivo. Está tipificado no Código Penal, no artigo 250, que causar incêndios é um crime contra a incolumidade pública. Maravilha. Então, estão aí os principais cuidados que as pessoas devem tomar em tempos mais secos, evitar, né, queima de resíduos, limpar a plantação utilizando fogo, porque a possibilidade desse fogo se alastrar é bastante grande.